Produções balsâmicas, áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindos a mais uma entrevista das Produções Balsâmicas. Hoje ao meu lado tenho aqui um grande músico que temos algumas coisas aí em comum que já vamos falar mais à frente. Apresenta-te lá então aqui aos nossos ouvintes. Sim, senhora. Ok, olá Pedro, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com este meu colega que já não víamos há imenso tempo, já não estávamos juntos há imenso tempo. E sim, senhora, e pronto, e sou o Luís Galrito, sou músico, sou professor também. E pronto, e ando aqui nesta luta pela música, pelo ensino da música, já há muitos anos. E o Luís estava a falar nisto e eu pego também no assunto que é, eu estive aqui a fazer assim contas rápidas, e para se ver como o tempo voa, Luís, não sei se já fizesse essas contas, que é, É eu e verdade. o Luís andámos assim de raspão, cada um na sua turma, mas andámos no conservatório ali pela mesma altura, final dos anos 80, por aí. Quer dizer, e depois eu nunca mais te vi, porque eu vim fazer vida, vim estudar para Lisboa e dou aulas em Sintra, Exato. depois mais para o Algarve, não é? Já vais depois também falar disso. Exatamente. Acho que também o seu interesse em termos de música, falar do Algarve, que acaba por ser um meio mais, até Pois. mais difícil. Hum, e pá, não nos víamos há 30 anos para aí. É mesmo? É mesmo Sim, para aí uns 30. seguramente foi E é mesmo. incrível como é que 30 Realmente. anos, 30 anos passarem já agora. Epá, o Luís está mais ou menos na mesma, o que é bom sinal. Lembro-me dele assim do conservatório. Obrigado. Ele é que já não se lembrava de mim, pá, porque eu, entretanto o cabelo cresceu-me e o E, Luís e, não. e, e, E o Luís já não me conhece, mas ó Luís, mas por acaso, há bocado nós já estávamos aqui a falar um bocadinho antes da entrevista, mas também eu não disse isto, mas isto agora digo aqui também para ti, para toda a gente com sinceridade. Mas olha que eu tenho seguido mais ou menos aí, pá, dentro do possível, porque às vezes há coisas, nós somos Pois, amigos no Facebook, e como tu sabes, às vezes claro, há coisas que tu podes partilhar e que me aparecem e outras que não. Mas eu por exato. acaso tenho seguido bastante quando tu pões músicas, tenho sempre até o cuidado de ir ouvir porque gosto. É um estilo, Exato. já vai falar um pouco disso, mas lá está, se calhar daqueles músicos que todos vocês deviam conhecer aí em casa e se calhar, sei lá, muitas das pessoas que estão aqui a ouvir não conhecem, mas a seguir depois vão ao canal do Luís, ele também já vai falar disso e vão ouvir. Mas porquê é que eu convidei o Luís? Que esta é que é a questão. Agora, os ouvintes estão lá em casa. Mas ele não vê há 30 anos, agora vai convidá-lo, mas ele nem se lembra dele. Então, porquê é que eu te convidei? Também tem a ver com o Facebook. Todos sabemos que estamos aqui a atravessar uma fase complicada. Eu também tenho uma empresa de eventos, não de eventos, mas faço som para eventos e ando também pela mesma crise, a esse nível. E o que nos salva é a mesma coisa, que depois já lá vamos, depois também falas tu. Exato. E o que me levou a convidar o Luís aqui para a entrevista foi o facto de que fez um post pá, muito bem escrito, longo, mas muito bem escrito, que eu também li todo, uma espécie de reflexão acerca da nossa situação. E foi assim que eu lembrei, Luís, lancei logo lá o desafio, Luís, não queres fazer aí uma entrevista para as produções balsâmicas? E o Luís disse logo, Exato. vamos a isso, qualquer coisa assim. Luís, conta lá então, porque as pessoas não leram o post, o que é que nos Sim, traz aqui hoje também, aqui aos dois, que estamos mais ou menos no mesmo barco, tu neste caso mais como músico, eu como empresário do som, exato. o que é que nos traz aqui Epá, hoje? isto foi realmente, pronto, esta é uma situação preocupante, não é? Uma situação única, não é? Que nunca passamos por uma situação como esta. É verdade. Eu estava a pensar um bocado e a refletir sobre o futuro dos músicos, e não são só os músicos, todos os artistas em geral Em estão geral. a passar um período muito complicado, não é? E eu estava a pensar mais nos meus colegas, porque pronto, estava a pensar que eu, de facto, eu sou um sortudo que tenho a questão de ser professor, não é? Porque quem viver mesmo só da música, realmente é mesmo muito complicado. Estava-me a lembrar daquela velha questão há muitos anos, que é esta questão, que é as rádios nacionais passarem pouca música portuguesa, não é? Isto é uma Exato. questão que já dura há muitos anos, mas agora, acho que agora faz ainda mais sentido, não é? Porque, de facto, e ver-se bem quais são as prioridades, porque uma situação urgente como esta e uma situação em que é mesmo urgente haver uma verdadeira solidariedade entre as pessoas, entre os Claro. profissionais, percebermos quem é que está a precisar mais, né? Portanto, tirando a Antena 1, que eu acho que faz Pois era isso que eu ia dizer. Aliás, eu acho que a sabes que eu Antena 1, também. pronto, noto isso É, sim. sim, Noto que a Antena 1 ainda é quem se preocupa, ainda é. nota algum trabalho nesse sentido, em que vai buscar projetos e artistas não tão conhecidos, não tão do mainstream, né? Naquele Sim, sim, chamado sim, sim. mainstream. Faz um Mas de bocado, uma olha, forma. eu diria que a Antena 1 faz um bocado, e que é o seu papel, serviço público.
Sim, eu não é? penso que Mas sim, é a acho única, é que capaz de ser a única. e depois nesse post, depois quando fiz, pensei, se calhar devia ter referido um bocadinho mais a esta situação da Antena 1, porque acabei por generalizar um bocadinho, mas no fundo, Mas as eu pessoas acabei por falar sabem. ali um bocadinho, sim, eu acabei por falar um bocadinho que é uma sensação que muitos músicos já sentem há muitos anos, e não só músicos, porque parece que há uma cultura em que primeiro estão este mainstream e depois de vez em quando é que há ali um cantinho pequenino para a música portuguesa, né? E Pois, devia ser ao contrário, né? claro, E sim, devia-se privilegiar e disse privilegiar agora nesta fase, principalmente nesta fase que é tão complicada, ver se quem é que está realmente, pois. qual deveria ser a prioridade, né? Quais são aqueles que realmente não passam tanto, ou que não têm tantas entrevistas, né? E que realmente precisam mais, né? Porque Não, e há mesmo até ao artistas... Luís, porque também se passasse mais música, sempre há aquela questão dos royalties, portanto, isto para quem nos está a ouvir, não sei, Exatamente, é eu isso não sei os mesmo. valores, porque não, nessas andanças não será muito, mas é assim, obviamente, quanto mais a música tocar, mais o músico também recebe. E como neste momento não pode dar Exatamente. concertos, né? Bem me lembra propor quase uma espécie de um decreto que houvesse uma diretiva concreta para as rádios para passarem mais música portuguesa, também para os músicos depois poderem ganhar dessas passagens, não é? Exatamente. Pronto, é que é assim, nesta situação, tenho reparado que tem havido grandes leis e, de certa forma, algumas imposições. É claro que o impor Exato. é sempre um bocado complicado, né? Nestas situações, o ideal era que não fosse necessário uma lei, né? Que as pessoas Claro. naturalmente tomassem consciência que é importante estarmos unidos para vencermos esta crise. Primeiro, a crise sanitária e a seguir a crise económica que vai ser inevitável, não é? Claro. Mas, pá, infelizmente, nem sempre se consegue as coisas só esperando que as pessoas tomem essa consciência, né? Às vezes tem que tomar medidas, mas já que há medidas para resolver a questão sanitária, né? Para resolver a questão económica, neste caso da cultura, acho que esta era uma sugestão que acho que era interessante, que era haver uma vigilância maior das rádios, para, como tu estavas a dizer, e muito bem, para que depois também se pudesse ganhar os royalties, os direitos de autor, né? Sim, E sim, ver-se sim. a prioridade, né? Ver-se quem é que está a precisar de mais ser ouvido, quem é que precisa de Claro. mais apoio. E o apoio passa por isso, passa por simplesmente dar a conhecer o artista, dar a conhecer Sim, e o porque seu, aí era o uma seu coisa que trabalho. até, estamos a falar de uma coisa que até era relativamente simples, não é? As rádios. Pois, Qual exatamente. é, eu não sei qual é a percentagem, mas há aí rádios que quase não passam música portuguesa nenhuma, não é? Epá, era Exato. começarem a passar realmente, nem que fosse 50% ou uma coisa assim. Nós vemos, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, não é? Tu também estás aí perto, vês isso. Basta ir para a Espanha, é ao contrário, tu não ouves é quase nada nas rádios que não seja Exatamente, espanhol, exatamente. não é? Sabemos que isso Pois, cá isso, pode ser um bocado exatamente, isso é uma... difícil começar isso, mas se calhar até era uma boa fase. Isto foi uma fase também de Claro, aprendizagem, começámos tanta exatamente. coisa com isto, também começar-se agora, olha, a valorizar mais. Pois exatamente, porque no fundo, quer dizer, nós vimos medidas a serem tomadas para salvar as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas, não é? A tentar-se ao máximo para que não se despedissem trabalhadores, e acho muito bem, não é? Claro, Então sim, sim, sim. aqui era uma coisa similar, porque se pensarmos bem, vamos ver quem é que durante estes anos todos tem tido mais dificuldade em afirmar-se como músico, não é? E há pessoas que, pá, se calhar, estão a precisar mais do que outras, não é? Pois. Ó Luís, estavas também há pouco a falar que é uma vantagem que tu tens e que eu também tenho, mas que pronto, para os nossos ouvintes, para quem não te conhecem, portanto, tu falaste que tens o ensino, mas eh, já agora, para te conhecerem melhor, estás mesmo no ensino oficial, não é? Portanto, és professor do Sim, ensino sim, oficial, tens essa eu garantia. estou tal e qual, exatamente. E quando eu fiz aquele post foi um bocado a pensar também nos meus colegas. Aliás, Pois, até frisei lá que não estava a falar de mim, porque eu felizmente tenho esta vantagem de ser professor. Estou no quadro de zona aqui no Algarve já há alguns anos ok. Já e tenho agora, esta garantia, não é? estás aonde? Em que zona do Algarve? Estou aqui em Lolé, estou em Lolé. Em Lolé. E estou no quadro de zona do Algarve, portanto tenho já a garantia todos os anos de ter trabalho aqui, Claro. aqui em baixo, não é? Sim, também E já tens, e pronto. como já tens também bastantes anos de serviço, acabas por estar sempre também perto de casa, não é? Sim, exatamente, já Sim. estou a viver aqui em Lolé, exatamente. Também, E pois. então, aliás, isto é uma coisa que eu já há muito tempo, eu fui-me convencendo que a vida de professor era a vida que eu tinha que agarrar com Pois. mais, mais afinco, porque a vida de músico tem sido sempre muito instável, não é? Mas já agora, ó Luís, falando Exatamente. mesmo, falando até de ti, para as pessoas te conhecerem melhor, como é que é a tua vida de
tirando o lado de professor, portanto, que é essa, pronto, obviamente, é a tua carreira segura, digamos assim, como é que tu mais ou menos consegues ir conciliando isso como músico? Que tipo de espetáculos tens? Andas mais pelo Algarve? Se consegues vir um pouco mais para cima? Como é que tem sido a tua vida enquanto músico? Sim, epá, isto tem altos e baixos, né? Tem Pois. sempre altos e baixos. Aqui no Algarve tem sido onde eu tenho centrado mais, pois eu fixei-me aqui e aqui vou conseguindo tocar aqui na zona. E depois tenho vários projetos, né? Pronto, eu tenho os meus originais, que foi tudo sendo feito muito lentamente. Eu fui fazendo alguns discos, desde 1996 que fiz o primeiro disco, que foi o Véu Vermelho, ainda muito inspirado, foi nessa altura, quando estava no conservatório Sim, contigo, muito inspirado ainda nos Pink Floyd e nesses grupos assim que eu gostava na época. E depois, a pouco fui conhecendo também outros géneros musicais que me identifiquei, os cantautores portugueses, e fui assim a pouco. Entretanto, aqui no Algarve conheci várias pessoas, conheci também, fiz outros projetos, por exemplo, do Sul do José Afonso, que é um projeto com o João Afonso, o sobrinho do Zeca, em que fizemos alguns espetáculos em que mostrámos a época em que o Zeca viveu aqui no Algarve, e no sul do país e também no Alentejo, e como esse período também o influenciou nas suas composições e no seu processo criativo. Tenho agora também recentemente a Grafenola Voadora, portanto são projetos que pois. são E uma centrados cá vez que mais a falaste no sul. Zeca Afonso, do que eu andei, não sei se estou errado, mas Uhum. corrige-me se estiver, que é uma coisa que eu notei de muito daquilo que tenho ouvido das tuas músicas, também há uma grande influência do Zeca Afonso, também no sentido de que sentes-te um pouco também um cantor de intervenção, não? Assim é um bocado, sim, porque Neste momento eu sempre, é o teu estilo predominante, não é? é um bocado, sim, porque no fundo a intervenção, pronto, eu gosto um bocado às vezes de pegar naquelas palavras que o José Mário Branco uma vez falou numa entrevista e que eu achei interessante. Ele disse, no fundo, tudo é intervenção, não é? Agora, depende do que nós queremos intervir. E eu achei aquilo curioso, porque no fundo, eu penso, de facto, todos nós estamos a intervir. Agora, temos que perceber ao que é que queremos intervir. E Claro. eu, de facto, desde sempre, desde muito pequeno, quando comecei a compor, sempre me senti mais entusiasmado quando sentia que as músicas tinham uma componente essencialmente de tentar lembrar causas comuns Ok, da pois. humanidade. Sim, Eu sim, lembro, sim. por exemplo, do John Lennon mesmo dos Pink Floyd, do Roger Waters, quando as canções têm uma mensagem em que apelam a uma causa comum de nós todos, do coletivo, fazem-me vibrar. E, no fundo, acho que é isso que está certo que o Zé Mário Branco, no fundo, ele queria dizer que a intervenção depende do que é que nós estamos a intervir, porque às Claro. vezes e por isso é que há quem defina a canção de intervenção e canção de protesto, né? Porque depois há também a componente mais política, mais Sim, 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 depois sim, ao sim. ambientalista, há várias formas de intervir, Exato. né? A minha intervenção, no fundo, eu tento de forma positiva falar de coisas que são problemas e causas que nos calham a todos, que é Claro, e que te chamam a atenção, temas que te despertam a atenção, não é? sim, que Não as causam. políticos, ou isto ou aquilo, mas de um modo mais abrangente, não é? Sim, abrangente, que são causas que se nós pensarmos bem, têm a ver com todos nós, com a humanidade, sei lá, olha, questões este meu último álbum, Menino Sonho Pintado, tem muito a ver com a questão da indignação com as guerras e falo Sim, muito sobre isso, sobre as guerras, sobre o estamos a destruir o planeta, estamos a destruir a própria humanidade, a sim, sim, própria sim, ligação sim. entre as pessoas. Questões que são desde sempre aquelas questões que nos fazem pensar o que é que nós queremos afinal, se queremos um mundo melhor para todos Claro. ou se queremos um mundo só melhor para mim, não é? E tu normalmente faço também outra pergunta que é, o Luís, para quem não conhece, é aqueles músicos que funciona bem só com uma guitarra e o Luís já funciona bem. Podem contratá-lo, que funciona bem. Luís e guitarra em qualquer, pá, desde um bar a qualquer sítio maior e mais intimista, tipo um auditório, obviamente, funciona bem. Mas tu aí também tens aí a tua banda, mais também de músicos do Algarve, costumas tocar mais a solo. Sim, a Como é banda que é o formato que utilizas mais? Uhum. Sim, aqui no Algarve tenho feito muitos espetáculos assim, sozinho ou só com um colega. Às vezes vou com o António Lar, que é um amigo meu, fazemos assim mais aqui na parte dos bares e esses pequenos auditórios aqui perto. Mas às vezes, quando é necessário, vou buscar o pessoal de Beja, que são amigos meus já de longa data, que já trabalhámos Sim, juntos e sim. ficámos amigos, e então as coisas foram ficando. Às vezes, junto aquele pessoal todo, o Luís Melgueiro, o Gabriel Costa, o João Nunes.
E com essa malta é que eu tenho feito os meus trabalhos de originais recentes, né? O Menino do Sonho Pintado, foi agora de 2018, e também tinha feito um disco de tributo a Zeca Afonso em 2015, com este pessoal. E pronto, e ando aqui dividido entre os originais e estes tributos aos cantautores portugueses, que são, no fundo, são a versão em português daqueles grandes ídolos que eu tinha Claro, antigamente, sim, do Roger sim, sim, sim. Waters e do... E na, Eram indivíduos que... e na realidade tens Uma andado mais intervenção também, né? tens andado mais pelo Algarve e Alentejo, mais basicamente, então, não é? É onde Com o consegues chegar tributo... melhor. Sim, mas com o tributo a Zeca Afonso tem corrido o país todo, sim. Então isso é bom. Os projetos o tributo de Zeca Afonso acho que foi, digamos, o espetáculo que me levou, até mesmo para o estrangeiro, cheguei a ir à Alemanha e tudo, fazer estes tributos. Boa. Sim. Mas pronto, mas ando mais por aqui, sim, é mais a sul. E com os originais não tem sido muito fácil, não? Porque os Claro, originais... mas isso, claro, isso já se sabe. Mas E não é agora fácil diz-me, mesmo. não falando de nomes, falaste assim de músicos e isso, e voltando ao nosso tema inicial e também para as pessoas perceberem, tu conheces músicos neste momento que não tenham a sorte de estar no ensino público, a ter aquele salário certo, conheces músicos que estejam mesmo a passar dificuldades neste momento em concreto? Sim. Aqui no Algarve, eu sei de inúmeros colegas meus que tinham todos, regularmente tinham ali Os hotéis, bares se e calhar, não é? sítios, hotéis e sítios Pois, onde tocar, não é? E eu também faço esse trabalho e pois. agora percebi que o único trabalho que tenho agora é a mesma escola. Pronto. Claro. Sim, é que esses E músicos, não tinha é? coisas já agendadas que foram completamente canceladas. Sim, claro, isso é como eu, sim. Exatamente. E esses músicos de hotel que ganhavam ao dia, não é? Essas pessoas obviamente ganham, olha, vou tocar aqui, ganho aqui, vou tocar ali, ganho ali, Pois, e de repente, se não tiverem exatamente. ensino ou sei lá, ou a sorte de ter algum familiar que possa ajudar, então podem estar na miséria, Sim. de Sim, um dia para o e outro. muitos deles são compositores, estás a ver? Por isso é que eu também estava a Pois. falar naquela questão das rádios, porque Sim. muitos deles também são compositores e não são mais, e não apostam mais nos originais, porque, lá está, tal como eu, também acabam depois por também ir fazendo outras coisas, porque sabem que os originais nem Não sempre é rendem fácil e é preciso pagar de tocar. contas. Exatamente. E acabam, mas muitos deles são bons compositores também têm trabalhos interessantes editados, discos, Sim. e que também poderia ser uma forma de ajuda, já que não conseguem agora ter espetáculos. Não é? Ok, então eu vou deixar aqui estamos aqui quase a acabar a nossa entrevista, deixo aqui o apelo de ouvirem depois com mais atenção o Luís e já agora facilmente com ele também chegam outros músicos que tocam com o Luís e ouvi-los também, tentarmos aqui todos divulgar a música portuguesa. Eu, por exemplo, quando eu se for ao supermercado e houver laranjas espanholas e portuguesas, eu compro, mesmo que as portuguesas tenham um pior aspecto, eu compro as portuguesas, pela razão que tu há pouco Exato. estavas a dizer. Vamos também ouvir mais música portuguesa. Pois, e no fundo, isso que estás a dizer é muito importante. No fundo, o que estás a dizer é que tem que partir de nós, não é? Mas Pois, essa educação, essa sensibilização e essa consciência também tem que ser educada, não é? E então, educada, sim. pá, lá está, eu não gosto de falar na tal imposição, parece que agora temos de estar a impor às Sim, pessoas, até porque é mas difícil isso, sim. é difícil e não gosto de coisas que roçem um bocadinho ao Não, autoritarismo, claro que não. mas os governos, as instituições, a própria, se calhar, a sociedade dos autores, também a defender mais os autores, talvez, não sei se é possível, se não, mas haver um esforço dessas entidades, das autoridades, em que sensibilizar e educar, da mesma maneira que agora se está a educar para esta questão sanitária, né, em que se vai Sim. de uma forma pedagógica, antes de punir, antes de multar, Claro, falar com as sim. pessoas, olha, tenham cuidado com o Pedagogicamente, sim, confinamento, senhora. e as coisas, também educar nesse sentido, olha, vamos ver, Claro. e educar quem está à frente das rádios, né? Porque, e Sim. tentar perceber porque é que às vezes não se faz mais isso. Sim. O que me leva a crer que às vezes também, sei lá, há interesses em jogo, há aqueles Não, mas grandes claro, impérios e e há. editoras, né? Ó Luís, É mas isso, eu tenho aqui uma solução boa para começarmos já a evitar isso, que é, e para as pessoas ouvirem novas coisas e que provavelmente poderão não conhecer, é ouvir-te a ti. O que é que tu dizes? Tens aí uma Acho bem. guitarrinha a jeito ou não? Sim, tenho aqui, Isto tenho. Espera aí, um músico tem sempre guitarra a jeito. está sempre preparado aqui. Então, se cá, ia Sim, propor que tu tocasses uma canção à tua escolha. Claro que sim, temos aqui, exato, sabemos que temos aqui a ouvir o som de sistema de videoconferência, que será o que exato. nós conseguirmos, mas será já uma maneira também das pessoas até te Exatamente. conhecerem música aí do Algarve, cantautor, pá, que
vocês vão ver que só com guitarra e voz já vão gostar. Exatamente. Então vamos Olha, a isso, ó eu Luís. vou aqui cantar uma canção que fiz muito recentemente e que a divulguei em primeira mão no dia 3, que era o dia da mãe, não é? E foi uma canção que eu escrevi, a pensar nesta fase que estamos agora a passar, escrevi a pensar nas pessoas mais velhas, e então lembrei-me dos meus pais, né? Porque estas pessoas mais velhas realmente têm sido as mais sacrificadas nesta fase, e foi uma homenagem, porque é uma canção que fala como eles no passado lutaram por agora no futuro nós estarmos bem, não é? Então é Sim, uma sim, forma sim. de nós agradecermos o que eles fizeram, o esforço deles, a luta deles por uma sociedade melhor e por uma vida melhor. Então a canção chama-se Um Futuro que me quiseste dar, porque no fundo foi isso mesmo. Este futuro conquistado por eles dá-nos agora a possibilidade de nós estarmos bem e a cuidar deles agora, porque acho que é o nosso dever agora, não é? Exatamente. É a nossa retribuição. Então, Então é olha, assim, Luís, o palco é teu. vamos lá aqui. Minha velha, meu velho, és do sol de torreira, foste perdendo os dias, velho soldado. Nunca abandonaste a tua trincheira para veres o meu futuro conquistado. Minha velha, meu velho, hoje que nos foge o chão, há quem ama as coisas ocas, não vê o teu coração, que vive bem com coisas poucas, nesta guerra que nos foge o chão. Minha velha, meu velho, queria mostrar-me grato, ter o mundo para te dar e comer do mesmo prato, poder sempre te abraçar. Queria tanto mostrar-me grato. Minha velha, meu velho, quem é pai é irmão. Se a tempestade passar, leva-me pela mão em passeio para me ensinar. Quem é pai é um irmão. Que a distância não apague os muitos anos ao relento. O amargo da imensidão, o peito aberto ao canhão. Debaixo do dia duro e cinzento, o não baixar de braços ao azar, porque um futuro me quiseste dar, porque um futuro me quiseste dar. Minha velha, meu velho, tu nunca baixaste a guarda, na ameaça do vilão sempre dizes não tarda, às vezes temos que dizer não, e tu nunca baixaste a guarda. Sempre que eu chorava e te pedia para ser como antes, dos destroços a tua fúria renascia, e como fazem os amantes, trocavas medo por magia. Que haja paz como havia antes, que haja paz como havia antes, que haja paz como havia antes, que haja paz como havia antes. Que a distância não apague os muitos anos ao relento, o amargo da imensidão, o peito aberto ao canhão. Debaixo do dia duro e cinzento, o não baixar de braços ao azar, porque um futuro me quiseste dar, 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 porque um futuro me quiseste dar.
Obrigado, Luís, aqui por este belo momento, para uma bela canção. Estão a ver uma voz envolvente, epá, que funciona lindamente com a guitarra. Toca a ouvir tudo aí o que é do Luís. Olha, Muito obrigado, Pedro. Resta-me agradecer-te aqui a nossa entrevista. Eu é que agradeço também teres-te lembrado. Olha, foi bom também voltarmos a ver-nos, não é? Claro que sim, após 30 anos, agora, olha, isto, às vezes estás a ver, a pandemia também leva às vezes a estas coisas boas, que é nós estarmos mais tempo em casa, vermos melhor. É verdade, pararmos um bocadinho. Destas coisas, é verdade, faz parar, faz pensar. Também tenho notado isso sim, que estás a dizer que pararmos agora um bocadinho, lembrarmos do que é que realmente é importante e às vezes lembrarmos velhos amigos, isso é verdade, tem-nos feito parar um bocadinho. E eu mesmo tenho feito, pronto, quem é aqui já meu seguidor do canal sabe isso, tenho feito montes de vídeos, a pensar em quem precisa de tutoriais, faço entrevistas, exatamente. Lá está, tento também fazer coisas que gosto e olha, aproveitar e mostrar trabalhos dos outros, como é o caso do teu. Agradeço-te então. Olha, manda aí um abraço meu, não vai servir de muito, mas um abraço meu aos músicos do Algarve. Epá, e dar força aí ao pessoal que precisam. Aí a vocês que estão a ouvir, olha, é tentar, na medida tal como eu consumo laranjas portuguesas, vocês consumirem mais música portuguesa. Luís, obrigado, um abraço. Isso. Grande Pedro, olha, muito obrigado por esta iniciativa e também um grande abraço para ti, para todos os músicos, para ti e para os teus colegas. Foi então mais uma entrevista das Produções Balsâmicas com um músico de Fronteira, que não chegaste a dizer, de Fronteira. É verdade, de Fronteira, de Fronteira. Olha, um grande beijinho e abraço para os meus amigos de Fronteira, para o pessoal de Fronteira, exatamente. Exatamente, portanto, Fronteira, Distrito de Porto Alegre. Luís Galrito está neste momento no Algarve, música e produção no Algarve. Obrigado a todos vocês. Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante.